Shalom, shalom, lekulam, boa semana, vamos começar com muita alegria, sempre vamos, nós, sempre o anar no anur, nunca o ani, porque sempre estamos juntos, beyachad, yachid, inclusive, uma das recomendações em relação para Shaberhukotai, deixada pelo Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendes Nesson, foi a questão, a importância dessa união, Yardut, Yachid, em relação a Parashat Bechukotai. Sobre a questão do que estamos estudando há 2 semanas atrás, ou até 3 semanas mais ou menos, aqui em São Paulo tivemos o Zehut de receber o Chacham, o Rabino Davi Yosef, filho do Chacham Davi Yosef. Ele trouxe pra gente, temos até aqui em português, essas obras aqui traduzidas, né, pelo Rabino que hoje mora em Israel, o Rabino Yosef Eliyahu Teles, que possa continuar crescendo. E nós temos 2 obras, 2 volumes. Aqui temos o volume inicial, referente ao comportamento matinal, Netilat Yadai, intenção das bênçãos, Hashei Yitzhak e Lei sobre Tintzit. O Bezrat Hashem, que esse projeto desenvolva, cresça sempre com muita alegria. Então, o autor da própria Alaha Berurá, filho do grande Maran que trouxe pra gente, o Yakut Yosef, ele falou uma coisa muito interessante no Kolel, Alihot Sofia, sobre a direção do Rosh Kolel Rabino Meitawil, que nós temos no momento que um Avrer for fazer um shiur, ele tem que falar sobre aquilo que ele está estudando. Além do tema específico do que ele vai dar ou refere-se, ele também tem que trazer aquilo que naquele momento ele está estudando. E ele trouxe um shiur, né? Ele deu uma aula sobre Mukser, que estava estudando, só há uns 20 anos o mesmo tema. Você vê a profundidade. E da mesma forma, todos nós que estamos no Derech Hashem, no caminho de Hashem, inclusive fazendo uma correlação a Yom Shishi, a sexta-feira passada, que foi Yortzeit do grande Ramchal, Rabin Moshe Luzzatto, um dos maiores cabalistas. Nesse caminho de Deus, que é o estudo da Torá, nós temos que sempre fazer a Hazarah e estar ciente. Um outro dado muito interessante é a palavra Shiur, que é quantidade, mas eu vou deixar para um próximo vídeo para falar sobre isso em relação a outras Gematriot, mas sobre aquilo que eu estou estudando nesse exato momento, Maseret Megillah Nikret, que é o primeiro capítulo Daf 7 Amud Beit, né? A página 7 Beit, o lado Beit, né? Na Gemara nós temos sempre o Amud Aleph, o Amud Beit, 7A ou 7B, isso é um exemplo. E em relação a Mishnah, ela traz pra gente em Ben Shabbat Leon HaKippurim, não há diferença entre o Shabbat e Yom Kippur, né? Exceto como traz o Rashi sobre a intenção da pessoa e a advertência que ela tem sobre profanar o Shabbos, né? Lo aleinu hashbeshulem. E a pessoa, ela é advertida referente a essa proibição. Se houver testemunhas, que são Edim, e a pessoa continua a transgredir o Shabat, ela recebe a punição disso aqui lá, que é literalmente apedrejamento pelo tribunal. Lembrando que hoje a gente não tem o tribunal físico, né? A gente está sem Beis Hamikdash, né? Não temos como é que acontece quando não tem o Beit Din terrestre ou Beit Din celestial. Assim traz o Hazal que se uma pessoa, por exemplo, morre antes dos 50 anos, isso corresponde a que ela recebeu uma pena de caret do Beit Din celestial. Então, por exemplo, pessoas que Deus nos livre morrem ou falecem por desmoronamento, né? Isso corresponde a um apedrejamento, por exemplo, do Minas Shammai dos céus. Assim trouxe para mim uma vez um dos meus mestres, o mestre Efraim Schechter de Beersheba atualmente, um rabino que tem um amor muito grande pela Gemara,
que tenha sempre os seus dias estendidos, né, sobre a terra. E então, em relação a Karet, lembrando que o que é Karet é a morte prematura por punição divina nos dias de hoje, né? Então, continuando, Eler, Sheze, Zedono, Bideiadan, a não ser que a violação é proposital desse, tanto em Yom Kippur como no Shabbos, ou seja, no Shabbat, e é punível pela autoridade humana, né? A gente falou anteriormente em relação ao Beit Din celestial, do Beit Din para o Beit Din celestial, Vezes, Zedono, Beharet, ao passo que a violação proposital desse do Yom Kippur é punível de Karet, né? Lembrando que existe uma diferença entre Yom Kippur e Shabbat. No Yom Kippur, assim traz os nossos mestres, assim é a Halachá, assim há no Shulchan Aruch, é preciso jejuar, abster-se de se lavar, 2, de aplicar loções e cremes, 3, de usar sapato de couro, 4, e de manter relações conjugais quando a pessoa é casada, é claro. Se a pessoa não é casada, ela tem que Bezrat Hashem se casar o quanto antes, para evitar fazer uma proibição e sim fazer uma mitzvah. Relação conjugal quando a pessoa é casada é uma mitzvah. Antes não é positivo. Então vamos fazer teshuvah e se casar. Salvo isso se o Yom Kippur coincide com o Shabbat. Em relação ao Shabbat, a gente tem 39 proibições que são chamadas de Av Melachot, que são proibições, as 39 proibições, que delas vêm derivações, né? Em relação, vou dar um exemplo, a questão de Shabbat e das proibições específicas. Um dos exemplos, a questão de, por exemplo, de não separar no Shabbat. Então, se a pessoa tem no prato dela arroz, feijão e uma carne, e ela não quer comer o arroz, ela não pode tirar o arroz, ela está separando. Então, ela tem que comer a carne, o feijão e deixar o arroz. Assim, ela não vai estar separando. Agora, se ela pegar um prato já com esses 13 alimentos e tirar o arroz, ela vai estar separando. Então, o correto é ela comer aquilo que ela quer e deixar aquilo que ela não quer. A Mishnah, ela nos ensina que a única diferença entre as punições por violar o Shabat e o Yom Kippur é a maneira com que a pena de morte é aplicada. Ha-lei inyan tashlumim. Mas com relação a pagamento monetário, ze shavim. Tanto esse, o Shabat, quanto o Yom Kippur são equivalentes. Se alguém violar o Shabat ou o Yom Kippur, cometer simultaneamente um ato para o qual é exigido uma compensação monetária, as regras referentes ao pagamento são as mesmas. Lembrando que, tanto em relação ao Yom Kippur como o Shabbat, que quando a pessoa recebe um decreto do Beit Din celestial para ter uma vida abreviada referente ao Karet, por ter feito uma punição por ter transgredido o Shabat ou transgredido o Yom Kippur, que é a mesma punição que a Karet, ela pode, como ela deve, quebrar esse decreto, que é o Arizal, Ari Hakadosh Rabbeinu Tzadik Zilon Libraha, chama de quebrar as letras. Nesse caso, é vencer o decreto através do arrependimento, que é parte da Teshuvah, a Tzedakah, que livra da morte, isso inclusive é dito no Maseret Shabbat, atos de bondade, e tudo isso pode fazer com que se elimine esse decreto. O decreto pode cair à tona, e pode vir um mérito, né, nesse sentido, que os seus dias sejam compensados e aumentados. Hoje, na sinagoga, enquanto a gente estava com muita alegria rezando, tenho o carinho de chamar de Irabi Moshe Heitman, ele está estudando programa de Smicha Basar Halav, e ele trouxe um adendo para mim. A gente estava conversando sobre inclusive esse ponto, e ele trouxe que assim traz o Zohar HaKadosh, que se
Daí vem aquela expressão que uma pessoa parece ter 80 anos, ou, ao contrário, a pessoa de 80 anos parece ter 20 anos, né? Isso se refere que se uma pessoa de 20 anos parece ter 80, significa que ele recebeu um decreto de abreviar sua vida. Ou uma pessoa que com 80 que parece 20, ele recebeu um zerot, um mérito de se estender mais a vida. E continuando, a gente teve a alegria de escutar o comentário do professor Davi Zumerkor, acredito que é o maior especialista hoje em dia da língua portuguesa em Gematria. Não conheço nenhum outro. Inclusive, atrevo-me a falar que ele, inclusive, tem um carinho e obras publicadas e a publicar sobre esse feito, que inclusive vai ajudar no crescimento desse tema. Ele fez até um comentário muito pertinente. Uma pessoa falou, até Ad Mezrin, que é uma saudação que a gente faz quando a pessoa faz aniversário, Mazel Tov, Ad Mezrin, né? Felicidades até os 120 anos. A outra pessoa escutou assim, quem é você para delimitar quantos anos eu vou viver? A ideia é essa, que a gente pode viver, a gente deve viver quantos anos a gente desejar viver e com qualidade de vida. Para isso a gente tem que lutar para ter uma boa qualidade de vida, boa alimentação, uma alimentação saudável, atividades físicas e buscar seguir pelo Derech Hashem, pelo Derech HaMitzvot, como fala Tzemach Tzedek, seguir o caminho da Mitzvot. A Mitzvot nos tira de qualquer coisa que não seja a Mitzvah, e a Mitzvah é vida. Então, Bezrat Hashem, que possamos sempre continuar no caminho da vida, com vida, e só prolongando a vida. Que bonito.